Fala, Samuel. Felipe Bueno. Tudo certo? Tudo certo. 100%. Tudo jóia? Que dia falou que é hoje? Não, tem umas bijuteria no meio aí. Hoje é dia 9. Mas que dia da semana? Hoje é dia quinta. O que tem quinta que vem? Quinta que vem tem? Não, Internacional e México. Era só pra te testar. Com transmissão da casa aqui, hein? Acá. Em espanhol. É. Nosotros somos amigos Aliás, de los Felipe, mexicanos. O Felipe foi escalado para trabalhar esse jogo, né? Sim. Por ser um troglodita, o cara que fala 2, 3 idiomas aí. Sí, é um monstro. Se queres falar espanhol comigo, não há problema, não passa nada. Podemos falar espanhol tranquilamente. Sim, olha aí, Tranquilamente. Fala melhor que o Cudê. Sim, eu falo melhor que Cudê. Cudê é difícil, muito carregado, portunhol, castelhano. Sim. Mas é um enganador, hein? É uma falcatrua só. O que tu acha? Será que parar um mexicano na minha frente, Samuel, o cara vai entender o que eu tô falando pra ele? Sim, com certeza. Vai entender. Deixa eu dar uma boa tarde pra todos que estão nos acompanhando. Quinta-feira. A notícia é boa, é positiva, todo mundo já sabe. Mas não custa nada lembrar. Até porque nessa época tem muita gente na praia, tem muita gente na serra, tem muita gente no exterior. E aos poucos as pessoas vão retornando. A Record Guaíba vai transmitir com exclusividade na TV aberta do Rio Grande do Sul o jogo que vai marcar a abertura da temporada colorada. 9 horas da noite, tá? Quinta que vem. Depois do jogo do Colorado contra os mexicanos, na verdade, os mexicanos é que vão até a Argentina e lá eles vão jogar contra o River Plate. Esse é o compromisso que vai ter, né, a seleção do México depois de enfrentar o Internacional. Aliás, Samuel, para que a gente continue essa história aqui de um jeito muito legal e possa entender, mas como é que um clube de Porto Alegre vai enfrentar uma seleção do México? Né? Geralmente isso acontecia em videogame ou no imaginário e vai acontecer agora. O vice-presidente de administração do Inter, o André Dalto, ele está aqui no estúdio com a gente e pode nos explicar como é que tudo isso aconteceu. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para toda a audiência. É importante, né, a gente falar um pouco sobre isso, né? No final do ano passado, a gente estava terminando a temporada e surgiu uma ideia que vem do departamento de futebol do Inter, através do nosso treinador, do Roger, do nosso vice-presidente de futebol, o Bisol, e também o Mazuco, nosso executivo de futebol. E eles sabendo que o México viria fazer esses jogos aqui na América Latina. O do River já estava marcado. Existia essa ideia. Uhum. Então ele pediu para nossa equipe, né, que fosse atrás, se tivesse como viabilizar esse jogo. E houve aí, a partir daí, diversas negociações e felizmente a gente conseguiu concretizar esse jogo festivo que com certeza vai ser bem importante para nossa cidade e espero que tenha um grande público, né? Previsão de público tem? Perfeito. A gente tem uma estimativa inicial a gente está se baseando num jogo que teve amistoso há uns 10 anos atrás entre Inter e Shakhtar. Teve 35 mil pessoas aproximadamente. Foi nessa mesma época do assim, ano, né? Em janeiro. E a gente está com a ideia de superar esse público de 35 mil pessoas. Eu estava olhando agora há pouco, a gente já tem 25 mil ingressos comercializados nesse primeiro lote e que tem promoção até preço amanhã. Bom, né? Hoje, para não sócio, está no valor de R$50 até amanhã. Então, torcedor que ainda não comprou tem a oportunidade de comprar nesse valor. Até amanhã, depois aumenta. Depois vai ter um segundo lote com um valor um pouquinho maior. E vai estar à venda até o momento do jogo, né? E a gente espera estar aí superando esses 35 mil torcedores. Ô André, preciso te confessar que ao mesmo tempo que eu tô achando essa história um pouco louca, assim, de um clube enfrentar uma seleção, eu tô curtindo, porque eu tô achando diferente, entendeu? Para quem trabalha no clube, para quem tá nos bastidores, como é que tá vendo essa história toda aí? É muito interessante, assim, porque a gente já tem esse histórico, né? Eu tenho comentado também em algumas entrevistas, eu também não quero entregar um pouco minha idade, né? Mas em 94 teve um jogo festivo no Beira-Rio, onde o Inter tava no jogo. Então, o Inter jogou, era bem pequenininho. Fica tranquilo, o Samuel tava na faculdade já, em 94. E a gente fez um jogo contra a Nigéria, esse jogo foi 4-0 pro Inter. O Inter, a Nigéria que depois disputou o Mundial e foi bem no Mundial aquele de 94. E esse jogo marcou muito a minha infância, né? E eu acho que um jogo como esse
ele tem essa oportunidade de mexer com o torcedor, né? Espero que, assim como eu, outros torcedores fiquem impactados com um jogo dessa magnitude. A gente sabe que é um jogo festivo, né? E a gente vai fazer de tudo para que seja um grande evento aí para a torcida. E é um jogo, não é só pro Colorado aí, quem gosta do futebol tá convidado aí, né? Com certeza, até o pessoal tem perguntado, mas vai ter torcida adversária? A gente não tem adversária, é um jogo festivo, vai estar todo mundo podendo acessar todas as áreas do nosso estádio, então é um jogo para a gente ir lá comemorar, levar a família e prestigiar um bom evento. Não vai ter divisões lá? Não, nada de divisão. A única divisão que vai ter é o nosso arquibancada superior e a inferior. Mas quem acessar a inferior vai poder acessar todas as áreas da inferior. Livre. Livre. E na superior também. Então isso é um outro atrativo, né? Às vezes tem torcedor que está acostumado a ir no Beira-Rio, mas às vezes por limitações de modalidade social ou até por questões de valores, vai só em um local, vai poder acessar todas as outras áreas do estádio pelo mesmo valor. Não sei se consulado, embaixada, comunidade mexicana, alguém entrou em contato, alguém de alguma maneira já procurou vocês? O nosso relacionamento social está em contato com eles. Eu, particularmente, a nossa área não está muito envolvida nessa parte, mas acredito sim que já tem o pessoal que tem aqui alguns mexicanos que residem em Porto Alegre vão querer também prestigiar esse jogo. Com certeza, né? E vai ter lançamento de camiseta do Internacional? Essa questão aí da camiseta se veiculou muito, né, na internet. Pelo visto. Mas não tem essa confirmação. Isso é uma coisa até que é importante, essa oportunidade para esclarecer para a nossa torcida que o nosso contrato ele prevê a entrega das camisetas em março. E em março, para adiantar para janeiro, é uma logística muito grande. Então é muito difícil que a gente consiga fazer esse lançamento já em janeiro, embora se isso acontecesse seria maravilhoso, mas melhor não contar com isso. Não tem como De onde que surgiu essa história então? Partiu das redes sociais. Eu o gostaria ato de que saber. foi virando. Gostaria de saber. É algo. A gente está tentando de qualquer forma, mas é algo que é muito difícil da gente concretizar pelo pouco período. André, importante a gente falar também, porque nós já destacamos aqui em diversas oportunidades, esse novo cenário que o futebol brasileiro passa a viver a partir de 2025. Record Guaíba, Record Nacional, nós estamos ao lado de diversos clubes, estaremos ao lado de diversos clubes, de uma forma ainda mais incisiva a partir deste ano, com a transmissão de um jogo por rodada das 38 do Campeonato Brasileiro. Pro clube representa o quê? Para o Inter isso é algo assim fantástico, né? Porque a gente está em uma liga onde a gente conseguiu fazer esse acordo com a Record Guaíba, com outras também emissoras de transmissão, mas isso aí ele dá competitividade ao mercado e também leva ao torcedor algo que mais palpáveis, assim, a transmissão de jogos, melhora também a questão do serviço que é levado para o torcedor. Então, isso para nós é algo muito importante, sem falar também da parte econômica que isso acaba representando para os clubes, né? A gente sabe a diferença que muitas vezes tem aqui falando do Inter, né? Mas da nossa aldeia para alguns times do centro do país. Falamos muito sobre isso nos últimos dias, né, Samuel? Então, entrando players novos no mercado, que não são novos, né? Mas, competindo por mercados e melhorando esse serviço, todo mundo sai ganhando, né? Verdade. Qual é o caminho para competir com o Palmeiras, Botafogo, os times que estão cheios de dinheiro, hein? Além desses players, do que mais? Eu acredito que são criatividade e uma gestão organizada, assim. Porque enquanto se não se tem uma gestão organizada, é difícil da gente competir, porque a gente está falando de valores muito superiores. É muita diferença. É muita diferença. Então a gente tem que remar muito para poder conseguir estar num nível parecido, e eu acredito que a gente tem aí condições de estar na primeira página, no primeiro escalão do futebol nacional e mundial, e a gente tem um ano importante pela frente e teremos tudo para dar certo esse ano. Só para ilustrar isso, falávamos na semana passada, e o Samuel também, o valor que o Inter comemora, e com razão, pela venda do Gabriel Carvalho, é um valor, por exemplo, que o Palmeiras paga. Ele não comemora por estar recebendo, ele paga para investir em contratação de 2 jogadores, para dar uma dimensão real de qual é a diferença do poderio econômico do centro do país para os clubes aqui do Rio Grande do Sul. É uma diferença muito grande, mas assim, o nosso... Daí tem que falar também tanto do Inter quanto do Grêmio, né? A gente tem gestões organizadas e a gente consegue fazer frente mesmo tendo essa disparidade econômica, né? É só ver que nos campeonatos a gente sempre está ali brigando e realmente tem que fazer uma engenharia com muita profissionalização para que consiga competir. Última questão.
A Record Guaíba, nós vamos transmitir a partida. Quem quiser acompanhar em casa, com amigos, bar, enfim, está mais do que convidado. Mas para aqueles 30 e poucos mil que vão ao estádio Beira-Rio, logística normal, o que muda, o que vai ter de diferente? É um jogo que, para quem está acostumado a ir no Beira-Rio, acima de 35 mil pessoas, é um público já bem elevado. Então, muita gente, né? Então a gente está programando uma série de atrações que vai ser divulgada ao longo da semana para que o torcedor entre cedo ao estádio, ótimo, né? A gente ótimo. sabe que... É uma baita ideia. Porque muitas vezes o pessoal fica ali, fica conversando na resenha fora do estádio e acaba entrando todo mundo aglomerado às 9 horas, né? Conversando fora do estádio. Então a gente está tentando algumas ações que estimulem o torcedor a entrar cedo, a interagir com o evento e assim... O hotel que os jogadores ficam concentrados, que é um lá perto do aeroporto. Certo. Vamos acompanhar, vamos conferir o que os representantes do Grêmio disseram nessa apresentação. Hoje temos uma nova comissão técnica, que a gente acredita muito no trabalho, e vamos trabalhar muito forte em 2025. O Grêmio não é só um clube de futebol. O Grêmio é uma instituição que carrega na sua história a história do Rio Grande do Sul. Yo creo que con el trabajo en el día a día, el talento de todos ustedes, que es lo más importante, vamos a formar un equipo competitivo, un equipo muy fuerte, que sea capaz, con mucha garra, con mucha entrega, que sea capaz, que juegue bien al fútbol, por supuesto, que sea capaz de conseguir alguno de los objetivos que nos hemos trazado, ganar algún título, pelear en los primeros lugares, o sea, poner en lo más alto del fútbol brasileiro a Grêmio, um equipo que sempre deve estar em los primeiros lugares. E esse ano, né, apesar de ter sido talvez o ano com maior modificação, não é? Mas eu acho, escutando também, conversando muito com o nosso prof novo e a entrevista coletiva dele, falava na palavra ilusionar muitas vezes usando isso, e para o português eu acho que esse é o ano que a gente tem que sonhar mesmo. Sonhar alto e sonhar grande e colher os frutos daquilo que nós mesmos construímos ao longo dessa jornada. Acho que ficou entendível, digamos assim, a fala ali do Quinteiros, mas quando ele fala, acho que a parte mais sim, pelear, não tem aquele ditado, não está morto quem peleia? Então. Pelear em espanhol, brigar, lutar. E é isso que ele está dizendo, que o Grêmio pelo menos vai brigar, vai lutar, vai tentar competir para voltar a ser, né, um dos protagonistas no nosso cenário nacional. O Grêmio nesse último ano, Samuel, não foi protagonista. Não. No ano anterior, embalado pelo Soares, foi e foi um belo protagonista. Esse ano, esse último ano, 2024, o Grêmio não conseguiu repetir o desempenho e o que se espera agora com uma mudança radical, Samuel, de fotografia de elenco, muitos atletas ainda vão chegar, comissão técnica, olha quantas pessoas chegaram, a metodologia de trabalho, o dia a dia, a rotina do Grêmio já está sendo outra nesses primeiros dias de 2025. O Grêmio ainda não divulgou, tá? Mas existe uma possibilidade de que 2 a 3, uns chamam de amistosos, outros chamam de jogos-treino, eles possam acontecer nos próximos dias. Por quê? Se fosse o Renato já conhece todo mundo. É o Quinteiros. O Quinteiros já ouviu falar de todo mundo, mas ele nunca trabalhou com esses caras que estão aí no Grêmio. Por mais que tenha colombiano, paraguaio, argentino, que nacionalidade mais tem, Chico? Esqueci alguma aqui? Tem uruguaio também? Quem é uruguaio? Não tem mais uruguaio. Tem dinamarquês. Tem de tudo ali, né, Samuel? Então, ele vai precisar ver esses caras na prática. Bright White, realmente, hein? É tudo que eu pensava. Esse outro aqui, esse aqui não é tanto, nós vamos precisar ir para o mercado e buscar novas alternativas. Enfim, é um começo de trabalho, como em qualquer clube, para o treinador que chega de muita avaliação, de muita observação e de muito empenho para que as coisas possam sair, dedicação, para que as coisas possam sair como esperado, né, ao longo de todo um ano. Samuel, nós estamos em janeiro, a temporada começa dia 22, né, oficialmente com o Campeonato Gaúcho. Só vai parar depois lá em dezembro, quer dizer, para no meio do ano, para aquela disputa do Super Mundial da FIFA ali, né, provavelmente uma intertemporada pelos clubes vai ser realizada e depois o calendário segue. Ou seja, se para no meio do ano, é porque vai ter um calendário ainda mais afunilado esse ano.
Tanto que o Campeonato Brasileiro vai começar no mês de março, diferentemente dos outros anos. Ainda sobre o Grêmio, tá? O Grêmio voltou a vencer na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com os 3 pontos, o tricolor está classificado para a próxima fase. O gol da vitória saiu aos 13 minutos da primeira etapa. Vieri lançou Iago. A defesa do Porto Vitória deu bobeira e o camisa 8 do Grêmio só teve o trabalho de deslocar o goleiro. O Grêmio fecha a participação na primeira fase no próximo sábado, à 13h, contra o Atlético Guaratinguetá. Hoje, o Juventude joga contra o Operação de Carapó e o São José mede forças contra o Retrô. Os 2 clubes ainda têm chances de classificação. Lembrando que o Inter está fora, né? Isso, o Inter está eliminado da Copinha 2025, né? O Colorado enfrentou o Barra e acabou sendo derrotado por 1-0. Com o segundo tropeço consecutivo, foi eliminado da Copinha. O último compromisso ainda vai ser amanhã contra o Flamengo de Guarulhos. E o Juventude joga hoje à tarde contra a equipe do Operário de Carapó. Me surpreende, tá? Não que eu seja, assim, um profundo conhecedor, que esteja tão por dentro das categorias de base. Mas o Inter é um pentacampeão. Sim. Já caí na primeira fase. É o único né? gaúcho que tem um título, ou seja, se é o único gaúcho que tem um título, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Tem tradição. Nem sempre ganha, mas tá sempre beliscando. O Inter perdeu as 2, Samuel. As 2 primeiras e tá fora, sem nem ter jogado a última ainda. Isso me surpreende, né? Algo não deve estar correndo da maneira mais satisfatória. Também é verdade que diversos jogadores foram sacados já para treinarem com um grupo profissional. E isso faz diferença, Sacrifica, né? Claro. São os melhores ou são os piores que foram sacados para treinar com o profissional? Melhores, com certeza. E o que acontece com o time? Então. Mesmo assim, tá? A distância me parece forte que o Inter em 2 jogos, né, tenha sido já eliminado da Copinha contra adversários de pouca expressão. Barra de Santa Catarina, na primeira rodada tinha perdido para um time do América do Sergipe. São times que não têm muita expressão no futebol, né? Mas, por outro lado, também são times de pessoas que gostam do futebol, que estão ligadas e que querem formar uma equipe competitiva para jogar, né? É um jogo, né, Samuel? É um jogo. Se o Inter não conseguiu apresentar a melhor versão, certamente esses times conseguiram apresentar. Naquele dia foram melhores e é por isso que o Inter foi eliminado. Futebol profissional mais uma vez, porque o Juventude anunciou de forma oficial a contratação de um lateral esquerdo. Esse aí, ó, Marcos Paulo. O jogador já vinha treinando no CT Alviverde desde a reapresentação. Lateral esquerdo, 21 anos, chega por empréstimo, ele é do Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro. Foi destaque na base do Flamengo e também passou pelo Bragantino. Formado inicialmente nas categorias de base do Nova Iguaçu, clube que detém os direitos do jogador, o Marcos Paulo chamou a atenção do Flamengo, onde atuou por 4 temporadas, Samuel. Em 2024 foi para o Bragantino, onde conseguiu fazer uma campanha que culminou com a conquista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele é muito novo. O Juventude tem na lateral esquerda, além dele, do Marcos Paulo, o Filipinho, que também é contratação, e o Alan Ruschel, que é aquele já bem conhecido aí, né, do nosso telespectador, do torcedor gaúcho. Vamos acompanhar o que disse Marcos Paulo com essa oficialização como jogador do Juventude. Fala, nação jaconeira, quem fala aqui é o Marcos Paulo, novo atleta do Juventude. Queria agradecer pela recepção que tiveram comigo, o staff, todos os jogadores. Acho que foi a melhor possível. Não vejo a hora de estar com vocês, vibrando e torcendo dentro de campo. E vamos junto para uma boa temporada de 2025. Valeu? Vamos junto. Se não der certo como lateral esquerdo, pode trabalhar com a gente aqui na Record Guaíba. Já está feito o convite, Marcos Paulo. Se não der certo lá no vai Juventude, dar certo, vai dar. Fica o convite para ser nosso comentarista aqui. A temporada vai ser extensa. Vozeirão do cara, hein, Samuel? Imagina esse cara marcando aqui, ó, dando aquela pegadinha aqui no... E um grito na orelha. Sai daqui, velho. O cara vai lá pro outro lado, vai lá pro lateral direito. Ninguém quer essas aí, Samuel. Tá ouvindo? Não tô ouvindo. Peraí, fica em silêncio. Não aguento mais. É a hora mais esperada. Nossos cinegrafistas aqui, eles param o que eles estão fazendo. Esse e esse, eles simplesmente param o que eles estão fazendo. Marquinho, nosso assistente de estúdio também, porque todo mundo quer saber.
Pergunta simples. Goleiro. O que tem? Já? Eu já te falei que sim. Na falta de um jogador, né? A expulsão do nosso goleiro titular, né, do Bola. Expulsão dele, entrava eu lá. Dorinho já vai tu lá, que eu confio um pouco mais em ti do que nos outros. O Dorinho abria mão da tua qualidade, da tua competência na linha, porque no gol era também, é isso? Depende do resultado, como é que estava o jogo em campo. Né? Depende, né? Resultado garantido. Resultado garantido é uma coisa, né? Se precisava, se tomar um gol nesse jogo, estamos lascados. Sacrificava o atacante. Entendi. Algum dia, por acaso, nesses jogos, precisou ir pro gol e depois precisou também voltar pra linha pro teu time ganhar? Eu era um goleiro linha, como a gente chamava na época. Goleiro linha. Polivalente. Era. Goleiro linha. Separamos um lance, e eu quero deixar bem claro que quando eu falo separamos é a nossa produção. Eu não tenho nenhum envolvimento. Aliás, Samuel, jamais aqui eu vou tentar te sacanear. Jamais aqui eu vou querer... Já confiei mais nessa tua afirmativa, viu? Não, mas é verídica. Já confiei mais. É verídica. Mas enfim, vamos lá, vamos ver. É verídica. Vamos ver o lance. Coloca na tela, por favor. Um goleiro, no mínimo, atrapalhado. Repara que ele vai fazer a reposição e já fez uma lambança, né? Aí o cara chuta, ele perde a noção de onde está o gol. Vamos ver de novo? Olha lá. A reposição... Caiu. Escorregou, deu no pé do cara. Dava tempo dele chegar, repara. Só que ele faz o cálculo errado, ó. Deu com a cabeça na trave. Deu com a cabeça na trave, coitado. E tipo, ele reclamou dele mesmo, né, Samuel? Não vou dizer que foi uma cagada, porque essa hora não iria jamais usar esse tipo de palavra, né? Agora. Mas que foi um lance muito ruim, que foi uma infelicidade do goleiro, isso foi, Samuel. Tá, a infelicidade do goleiro, mas olha o chute que o cara deu, tinha precisão. Tá, foi uma cagada então, é isso? Não pode usar esse termo. Não pode falar essa hora, né? O que foi então? Um erro? Olha o chute, sensacional o chute, né? Repara que nem a torcida lá atrás acredita direito. Eu gosto de pegar os detalhes, quer ver? Todo mundo já viu que ele errou o chute, todo mundo já viu o chute do cara. Repara na torcida lá atrás. Eles só vão comemorar mesmo, olha lá, fica olhando lá atrás. Olha lá. Olha aí. E ele reclama, né? O goleiro reclama. E aí, Samuel? Tira a frase ali pra gente ver o chute do gaúcho, ó. Ali, ó. Olha lá. Foi bonito também, né? A gente tem que valorizar. Samuel, pegou, hein? Agora que eu vi na tela grande Claro que aqui. pegou. Tá, mas ele ficou indignado com o que ali, o goleiro? Ele ficou bravinho. Eu acho que com ele mesmo, cara. Eu acho que com ele mesmo, não sei. Quer ver? Olha lá, ó. O outro lance que tá a tela inteira é melhor. Ele bateu, cara. Bateu. Quando ele viu a bola, aí, ó, vai entrar no gol. De novo. Ele escorregou. Chuta. Que chutão. O cara bateu bem, né? Mas aqui ele foi mais atrapalhado do que na reposição. Porque na reposição, ele pode ter escorregado, ele pode ter feito um monte de coisa. Mas aqui foi uma falha técnica. Pô, o cara não sabe onde é que tá o gol, pra onde é que ele vai pular. Olha ali. Se ele vai no sentido da bola, ele pega essa bola. Ele fazia assim, ó, ele tem 2 metros de altura ali. Sim. Ele é quase da altura da trave. Claro, a bola faz uma curva, ó, repara. Ó. Mas olha ali, se ele faz, se ele corta, olha ali. A bola faz uma curva. Ele ia pegar, Samuel. Ele ia pegar. Mas, o que todo mundo quer saber, e aí não sou eu, né? Porque pra mim não vai mudar nada. Que é? Por um acaso, participou de um lance minimamente parecido como esse. Eu já participei de um lance parecido com esse aqui, ó. Com esse aqui? Esse aqui, ó. Tá. Aqui eu chutei, só que foi antes do meio campo. E foi um vacilo do goleiro assim também? Foi um vacilo do goleiro. Só que eu tava pro lado de cá, no meu campo, né? O gol que o Pelé não fez, Samuel Vettori, é isso? Eu não sei do Pelé. Eu sei. Eu sei. Do Pelé ele eu não tentou, sei. ficou conhecido por não conseguir fazer. O goleiro, né, era o... Quem era o goleiro deles? Quem era o goleiro do meu time adversário lá no Campo Guarani em São José do Ouro? Foi no Campo do Guarani, eu imaginei que fosse, mas eu disse, e lá não tem câmeras, infelizmente, né? Mas foi lá, tipo, não sei, não vou lembrar quem era o goleiro adversário. Eu acho que era o Cabeça. Cabeça? Bom goleiro, experiente, grandão, alto, né, magro, esguio. Esguio, então, né, muita agilidade na bola. Bom, só que cometeu um equívoco, muito parecido. 2 metros de altura. Muito parecido. Tá. Tô vendo ali o Cabeça. Muito parecido. Cometeu um equívoco. Goleiro Linho, o time dele tava ganhando 1-0, né, tal, o empate era nosso. 1-0 pro time dele, tal, ganhando, resolveu jogar como atacante. E foi mais ou menos aqui, ó, 3 passos pra frente da meia-lua. Da grande área ali. 3 passos aqui, ó. 1,5 metro, assim, um passinho pequeno, curto, né? Tinha um passinho curto, ele tinha. Mesmo tendo 2 metros. Sim, tá. Passinho curto. Perna não era muito vantajoso de perna. Eu entendi. Assim, né?
3 passos pra frente ali, ele foi chutar uma bola e se equivocou, chutou aquela bola, né? E caiu. Logo no pé de quem? E caiu aquela bola. E eu, o atacante, estava no meio campo. Tava lá no meio campo ajudando, porque o nosso meio campo meio deficitário na época. Aí eu ajudava o meio campo, né? Tu fazia a recomposição Sim, pra... não, ficar só pescando no ataque não é comigo, né? Eu gostava de ajudar ali, porque na época... Participar de todos os processos. Deficitário. No meio campo ali era o Johnny, era o Talo... Boca Murcha era zagueiro, o né? João Edson, o Boca Murcha era zagueiro. Então não... Canivete. O Canivete lateral esquerdo. Tá. Então ali não ajudava muito. Ele chutou aquela bola e caiu, tia. E caiu lá 3 passos na frente da pequena área lá. Só que a bola foi em direção ao meio campo, né? Ninguém chegou. Ninguém chegou, tia. Ninguém chegou e eu vi aquela bola, mas dei de bico. Dedão. Dedão aqui, ó. Reto. Ela fez uma curva. Fez uma curva que eu não imaginei que ela fosse fazer. Ela fez uma curva assim, ó. E caiu lá não. Fez a... Tipo, Fez. Foi, voltou e foi de novo. Fez. Mas que dedão, hein, Samuel? Porque eu tô tentando imaginar. Quem jogou futsal aí vai lembrar dessa, né? O cara dava de dedão no futsal, ou ia pra lá, ou ia pra lá. Não, a tua foi pra lá, é que ele pega pra lá e depois foi pro gol. Ela pega, o cara dobra o dedão pra cima, né? E chuta. E ela faz uma curvinha aqui assim, ó. E foi lá. Eu sei que me custou uma unha. Tá, e o goleiro tava Mas foi um onde? golaço. Não, tava se levantando. Tu foi muito ágil. Sim. E uma paulada também. Uma paulada. O goleiro tava se levantando e blá, blá, blá. Não deu tempo de reação. E veio aqui, ele acertou. Não foi que nem esse aqui. Esse aqui errou até o... Ele foi... Errou o tempo de bola. Errou o tempo de bola. O goleiro ali, no caso, né? Ele foi aqui, pai... O cabeça. O cabeça e aqui o travessão e tal. Só que não, né? Não conseguiu. Ele não Meio teve... desorientado, quem sabe, pelo tombo que ele caiu. Né? Ou pela qualidade na batida do jogador adversário também. Não. Foi desorientado. Era inverno, lá deu uma geada, né? Ficou escorregadio o campo. Né? Tipo aquele que a gente mostrou aquele dia? Nem tanto, né? A bola laranja? Bola laranja, sim. E aqui, ó. E fiz lá. Me custou a unha do dedão, que arrancou, né? Perdeu a unha. Que coisa dolorida. Depois foi para um podólogo para dar uma... Não, fui no hospital lá mesmo. Ajeitou lá, fez um... No outro dia tava treinando. O doutor Luiz lá fez um... Era raiz naquela época, né, Samuel? Era raiz. Tinha essas coisas, departamento médico. Não, fui mancando. Pegava ali um facão e dava um jeito, né? Fui, né? Joguei até o final aqui da partida. Terminou o jogo. Eram uns 40 do segundo tempo ali, né, mais ou menos. Jogo pegado. Pegado, ganhamos um coelho de prêmio. Era um coelho, um terneiro. Não, ganhamos um terneiro. Era um terneiro, um coelho e um porquinho. Os prêmios. Eu preciso fazer uma pergunta, que certamente o nosso telespectador também. Por acaso, o melhor em campo naquele dia ali, tu lembra quem foi? É assim, ó, o melhor em campo lá. Eu fui ovacionado, é verdade. Porque ganha um prêmio diferente o melhor em campo nesses jogos anteriores. Coelho, que era o coelho. Era o coelho, né? Eu tava agora com os 2 prêmios, então o coelho e o terneiro, como assim? Não, era o coelho. Terneiro pro time. Terneiro pro time, né? Pro conjunto. E o coelho pro craque. Isso aí. Isso aí, né? Eu não fui não é o melhor em campo, é que eu fiz o gol decisivo. Foi decisivo lá. Naquele dia. O melhor em campo lá. Teve um colega que jogou muito mais naquele dia, né? Tipo? Foi não vou lembrar agora quem, mas jogou mais lá, mas eu fui decisivo porque eu fiz aquele gol assim, porque foi uma oportunidade. Eu vi a bola, vi o goleiro, tal, veio, eu chutei a bola. Recurso. O recurso, né? Daquilo. Tá bem. Valeu? Valeu. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã. Buenas, seguimos, Balanço Geral, quinta-feira, vamos que vamos, tamo junto aqui na tela da Record Guaíba, vamos falar sério. 2 homens foram presos na região metropolitana aqui de Porto Alegre numa operação de combate a uma organização criminosa especializada em furto em veículos, bairros nobres aqui da capital. Pessoal, aquele que usava o chapolim para bloquear, né, o sinal do controle remoto, o carro não fechava, eles abriam a porta, entravam e se serviam do que encontravam lá. Balança a reportagem. O grupo era especializado no furto de equipamentos eletrônicos em veículos. Segundo a Polícia Civil, cada integrante era responsável por uma parte do crime.
Isso é importante destacar que a investigação, durante o segundo semestre de 2024, conseguiu identificar. Então, primeiramente, se chegou aos autores, né, quem realmente executa o furto, e depois a investigação conseguiu, por meios próprios, né, identificar quem receptava os objetos, notebook, aparelho celular, tablets, bem como cartões de crédito. Então, o veículo lá, o proprietário deixou lá a carteira, a organização criminosa subtraía esse cartão e já repassava para um outro indivíduo que só trabalhava com isso. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 6 prisões preventivas em Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Os criminosos vinham da região metropolitana para cometer os crimes em bairros nobres de Porto Alegre. Segundo as investigações, os carros utilizados para os furtos eram alugados. Agiam normalmente nos bairros Montserrat, Petrópolis, Rio Branco, Bela Vista, locais públicos onde tinha grande circulação de pessoas, e neste momento eles ficavam monitorando as vítimas. No que elas saíam dos veículos, eles verificavam se tinha algum objeto de valor dentro do... Em uma das abordagens, 2 homens são flagrados realizando furtos em um bairro na zona norte da capital.